Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Rosas, você está no canal Meu Lar é uma Igreja e nós vamos falar sobre famílias. E hoje nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar anteriormente, restaurando a autoridade no lar. E o tema de hoje é um pouco diferente, nós vamos falar sobre o ódio no coração quando acontece a questão da rebelião. Para isso nós vamos usar um texto bíblico. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro em 1 Samuel, capítulo 13, dos versos 24 ao 28, que diz assim. Verso 24. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Verso 25. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite por favor que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: Mas por que ele iria com você? Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus outros filhos fossem com ele. Verso 28. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Esse texto mostra pra gente que Absalão já tinha dentro do seu coração o desejo de matar o seu irmão, de se vingar do seu irmão. Nós falamos anteriormente sobre o senso de justiça própria que foi gerado dentro do coração de Absalão porque Davi não tomou nenhuma atitude com relação ao estupro da sua filha. Então, Absalão, quando ele passa dentro do seu coração a gerar isso, vai nascer agora o ódio, como nós falamos anteriormente. Começa a nascer o ódio, a gente vai ver o que o ódio vai gerar a partir desse momento. Quando você não perdoa, você está incubando dentro de si o assassinato de alguém. Veja que Absalão, por não perdoar o seu irmão, por não gerar essa questão do perdão, ele foi gerando, ele foi nutrindo o ódio pelo seu irmão e começou a planejar então a morte do seu irmão. Ele começou a planejar vinganças e ali ele pede para o seu pai que o pai permitisse, isso passado anos, que o pai permitisse que o seu irmão estivesse ali com eles naquele momento. E o pai pergunta: mas por que você quer? Davi percebeu. Davi sabia muito bem o que ia acontecer se o seu irmão fosse para aquele lugar, e a gente sabe o fim da história, o que aconteceu. Davi permitiu e ele foi, mas a intenção aqui agora desse estudo, dessa parte desse estudo, é te mostrar o que acontece quando uma pessoa nutre dentro do seu coração durante muito tempo o ódio. O ódio não faz muito bem a ninguém, a gente sabe que o ódio ele gera até doenças. Alguns pesquisadores comprovaram isso, que o ódio ele pode gerar até o câncer na alma de uma pessoa. Aqui vai ficar bem claro essa questão do ódio, que existe uma cadeia, o que o ódio vem gerando. Preste atenção nisso aqui. A rebelião, ela vai produzir o ódio, e o ódio então vai produzir a destruição, ou seja, a morte. Preste atenção no que aconteceu. O fato ocorrido, ele gera dentro do seu coração aquele sentimento de justiça própria. Essa justiça própria, quando seu pai não toma atitude, gera o ódio. E o ódio fica incubado dentro do seu coração e essa rebelião vai gerando esse ódio que vai produzindo um sentimento de assassino dentro de si. Não estou dizendo que os seus filhos ou os pais vão gerar um sentimento de assassino dentro de si, mas algumas pessoas desejam até a morte do seu cônjuge, a morte dos seus pais. A gente tem caso aí em que é conhecido como da própria Suzanne van Richthofen, que ela mata seus pais por causa do dinheiro. Isso aí não é fato escondido para ninguém, de que alguns filhos nutrem ódio dos seus pais. E a gente precisa dar atenção, mas uma atenção muito grande, porque muitas pessoas nutrem esse ódio em silêncio e elas só vão manifestar quando uma tragédia grande acontece dentro da sua casa. Nos dias de amargura eu quero te aconselhar uma coisa: procure ajuda imediatamente. Procure ajuda de alguém que tenha experiência, de alguém que já tenha vivido esses problemas e que possa te orientar como fazer. Porque difícil é passar por essa situação sozinho. Eu falei em vídeos anteriores que você deve procurar profissionais como psicólogos, psiquiatras, pastores, pessoas que têm condições
Mas uma coisa é muito importante, cuidado a quem você vai buscar ajuda. Eu vou te falar algo aqui, eu quero que você grave para o resto de toda a sua vida. Todas as pessoas que nos rodeiam, nem todas elas estão prontas, estão aptas para lidar com as nossas emoções. Nem todo mundo está pronto para lidar com as nossas tristezas. Alguns vão aplaudir essas tristezas. Nem todos estão preparados para lidar com as nossas alegrias. Algumas pessoas sentirão inveja das suas conquistas, das suas alegrias. E a gente precisa selecionar, porque, grava isso, os abutres se alimentam de feridas. E algumas pessoas que vão se aproximar da tua casa vão se aproximar apenas para saber como está a sua casa. Outros terão a intenção de te ajudar. E é muito preocupante. No caso de Absalão, ele se aliou a Aitofel e começou a receber conselhos que lhe gerou a morte dentro de si. A morte estava tão entranhada na vida de Absalão que ele nem prestou atenção nos conselhos de Aitofel. E a gente precisa ter atenção para quem a gente busca os nossos conselhos. Por falar em conselhos, quero te falar uma coisa importantíssima. Quando um ferido busca conselho com outro ferido, a questão da ferida ela só vai se aprofundar ainda mais. O ódio só vai se aprofundar ainda mais. Por isso, eu falo que nós devemos ter uma grande preocupação a quem nós comentamos, quem nós falamos das nossas situações, dos nossos problemas. Um ferido não pode gerar saúde para outro ferido. A gente pode perceber isso quando a gente se baseia na Bíblia que como é que um cego pode guiar outro cego? Impossível um cego conseguir guiar outro. Vamos fazer uma analogia. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, imagina um cego tentando atravessar a Presidente Vargas com outro cego do lado. Um tentando atravessar o outro às 17 horas no horário de rush, no horário intenso ali na Avenida Presidente Vargas, que é a principal ali na central do Brasil. Eles tentando atravessar de um lado para o outro, sem ninguém, um cego atravessando o outro. Não tem como um guia cego conduzir outras pessoas. Um ferido só vai gerar outro ferido, só vai aprofundar mais a enfermidade. Nessas horas você vai ouvir conselhos: abandona o teu filho, abandona o teu casamento, larga a mão, você vai ser feliz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você pode sim mudar a história da tua casa. Quando você passa a não ouvir pessoas feridas, de ferido, já baixa o problema que você vai ter em casa. Já baixa essa situação que está sendo causada devido a esses problemas dentro da tua família. Então você precisa direcionar, ter mas muita saúde emocional equilibrada nesse momento para saber aonde buscar socorro. A gente tem pessoas idôneas nesse momento e a gente precisa olhar para essas pessoas que têm condições, pessoas que têm a sua vida equilibrada. Comece a olhar para pessoas que realmente têm o seu casamento curado, a sua família curada, porque como é que você vai buscar ajuda em pessoas que não têm cura? Você vai oferecer um remédio para dor de estômago para alguém que está com problema de estômago, mas você tem um problema. A pessoa vai te perguntar: deu jeito para você? Não, para mim não deu jeito não, mas toma aí. Você faria isso? Não tem como. Então eu vou falar para vocês aqui uma coisa que é interessante e é importante falar. A gente não menciona nomes, mas a gente aconselha até mesmo pastores, líderes de igrejas que têm as suas almas machucadas, arrebentadas por causa da questão familiar. Pessoas que não conseguem fazer com que seus filhos prosperem em suas vidas pessoais, em suas vidas sentimentais. E isso é um mal. Pessoas que estão em cima do altar, que estão ali pregando, falando de amor, do amor de Deus, falando de famílias e tem a sua família arrebentada. Como é que um doente vai conseguir curar outro? É impossível isso fazer. E nessa hora, esses conselhos só vão aprofundar mais a raiz de amargura. Pessoas idôneas sempre irão lhe conduzir por um caminho de perdão. Grava isso. Pessoas idôneas sempre vão lhe mostrar o caminho do perdão. São essas pessoas que você deve seguir. É esse tipo de pessoa que tem a sua alma curada, que vai lhe dizer perdoe, que vai lhe dizer vamos mudar essa situação. São essas pessoas que acreditam que Deus pode mudar e realmente Deus pode mudar quadros. A gente tem acompanhado famílias que passaram por problemas seríssimos e essas pessoas hoje são pastores, são ministros da casa de Deus, são curadas porque aceitaram em tempos anteriores conselho de pessoas idôneas. Isso é muito importante. Como eu falei no quadro anterior, a gente precisa observar que tipo de pessoa tem nos dado conselho. A quem a gente vai ouvir. Isso é importante demais. Eu quero aproveitar esse momento para deixar esclarecido que a amargura era diferente do ódio. A gente vai ver isso aí em outros vídeos futuros, mas eu quero falar uma coisa para você, que a amargura provocada pela injustiça, que foi o que Absalão sentiu com o seu senso de justiça própria, quando ela é provocada, a amargura é provocada pela injustiça, ela se torna uma bomba relógio. E pessoas amarguradas podem explodir a qualquer momento. A gente precisa ter muito cuidado. Nós acompanhamos famílias em que os pais são líderes
que os pais cuidam de outras vidas, que são pessoas muito bem-sucedidas, mas os seus lares são arrebentados pela amargura. Pessoas que relatam claramente que têm problema com seus pais e os pais não conseguem resolver. Eles pagam psicólogos, eles pagam psiquiatras, eles levam a pastores, mas quando chega a hora do conselho verdadeiro, quando mostra que o problema, na verdade, muitas das vezes não está nos filhos, mas naquilo que os pais produziram nos filhos, algumas pessoas desistem de trazer essa cura e essa amargura só vai aumentar ainda mais. Amargura em relação ao quê? Aos pais, à criação, e a gente precisa entender, tem alguns pais que são inflexíveis, eles não se dobram a essa questão de aceitar que os filhos, em muitas ocasiões, eles têm razões das coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Nós observamos muito desses lares que nós falamos em nossa caminhada, que muitos pais não aceitam quando nós falamos, olha, o seu filho está certo, não, eu vou procurar uma outra pessoa, fique à vontade. E qual é a resposta do outro profissional, do outro pastor, do outro líder? O problema está em você. Porque nós pais precisamos entender que nós não podemos provocar a ira nos nossos filhos. Vamos ler um texto que fala sobre isso? Acompanha comigo em Efésios 6,4 que diz: E vós pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. A Bíblia é bem clara sobre essa questão de pais e filhos. Tem gente que só usa honrar. Honra teu pai e mãe, um dos mandamentos do Senhor, né? Honra teu pai e mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Mas a Bíblia fala também das responsabilidades dos pais para com os filhos. Eu quero dizer para você, sem medo de errar, que a maior parte dos problemas de rebeldia que acontecem dos filhos com os pais está ligado a ações dos pais para com os filhos. A questão é que não nos encurvamos para entender e reconhecer que nós erramos e muito com os nossos filhos. A minha vida melhorou muito quando eu passei a ouvir mais os meus filhos. Leiam comigo aí, mais uma vez. E vós, pais, não provoqueis a ira. A ira é um sentimento que ele é inicial. Tanto é que a Bíblia diz que a gente pode irar, mas não pode pecar, deixar que o sol se ponha, ou seja, prolongar. Que foi o caso de Absalão. A ira virou um ódio, e o ódio veio então gerar esse sentimento de morte. Então a gente não pode provocar essa ira. E quando a gente provocar, que a gente sente e converse com os nossos filhos para que isso não dê continuidade. Porque quando você irrita muito alguém, você ira muito uma pessoa, esse sentimento sai da ira e passa então a ser o ódio. Agora o próximo versículo, olha só que interessante que esse versículo diz em Colossenses capítulo 3, verso 21. Acompanha aí. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Que tremendo! Vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Por quê? Não posso irritar os filhos? Porque essa irritação, que tipo de irritação é essa? Não é uma vez. É quando você faz sucessivamente, de forma aleatória, sem nenhum motivo, porque tem pais que simplesmente querem provocar a ira aos seus filhos, querem irritar os seus filhos. E quando ele provoca, isso vai perdendo um ânimo para estar na casa do Senhor, um ânimo no seu futuro, um ânimo de viver em família. Eu conheço pessoas, declaradamente filhos, que falaram que não querem ter filhos porque se espelham nos seus pais. Grava isso aí, querido, mais um conselho que eu vou te dar. As palavras convencem. Os exemplos arrastam, mas somente o caráter consolida. O seu filho não vai fazer aquilo que você fala, que você manda, mas ele vai fazer aquilo que você faz. É automático. Na caixinha da gente aqui na cabeça, ela vai formatar aquilo que realmente nós estamos ensinando com a prática e não aquilo que nós falamos. Se os nossos filhos seguissem tudo aquilo que a gente fala, seria totalmente diferente, mas eles vão seguir aquilo que nós falamos. Então é por isso, Absalão, ele com certeza olhou o passado de Davi, ele observou a questão de Davi de ser uma pessoa que teve um relacionamento perigoso com Urias, que mandou matar Urias, praticamente mandou matar, botou ele na frente de batalha, mandou matar Urias, e Absalão, isso tudo cairia na conta dele. A sua família tinha um problema social terrível, eu vou falar isso em outras ocasiões, não agora, mas vamos dar continuidade àquilo que a gente vem falando aqui, que é a questão do ódio. Quando você consegue identificar uma pessoa com raiz de amargura, escuta isso, você deve ter muito cuidado, pois são pessoas que podem explodir a qualquer momento. Essas pessoas, como eu falei, são como bomba relógio, e a gente tem que ter dentro de nós um entendimento de como tratar, de como cuidar dessas pessoas. Quanto mais ódio é gerado.
Quanto mais irritação, mais rebeldia é gerada no coração dessa pessoa. Nenhuma rebelião se justifica de maneira alguma perante o Senhor. O Senhor não vai aceitar nenhum tipo de rebelião. Não há justificativa para você, pai, dizer: meu filho é assim porque eles fizeram isso. Ou eu sou assim, naquela questão de colocar a culpa em alguém, vítimas da sociedade. Eu sou assim por causa disso. Não, querido. Eu conheço tantas pessoas que tiveram tantos problemas e que hoje são pessoas muito bem-sucedidas em todas as áreas da sua vida. Se fosse entender isso, por exemplo, o meu pai, ele bateu na minha mãe durante 30 anos. A minha mãe sofreu na mão do meu pai. E se eu fosse fazer isso com a minha família? Eu vi, entendi e resolvi não trazer isso para minha casa. A gente pode e a gente tem que mudar as circunstâncias dentro do nosso lar. Quando nós olhamos e identificamos a falha, o erro e o mal principalmente, nós precisamos e temos que ser os responsáveis por quebrar essa corrente dentro da nossa família. Eu quero agora finalizar essa parte desse estudo que trata da incubação do ódio que tem início junto da rebelião e falar uma frase para você. Grava isso. Toda rebelião muda a rota e o destino de uma pessoa. Se nós conseguirmos identificar que alguém está dentro dessa questão da rebelião, que tem gerado dentro de si, que tem incubado dentro de si esse ódio por pais, por filhos, por quem quer que seja, irmãos entre irmãos, a gente precisa entender que essa pessoa terá o seu destino mudado. A gente sabe o destino final de Absalão e a gente precisa atentar para isso, que nós precisamos reconduzir essas pessoas ao seu destino profético, aquilo que Deus preparou para eles. E algumas pessoas estão caminhando em passos largos para a destruição por causa desse sentimento de ódio, de rancor. E nós podemos ser a cura para essas pessoas. Eu quero te incentivar a fazer isso dentro da sua casa, com pessoas que você conhece, para que as coisas voltem ao seu devido lugar, em o nome de Jesus. Quero te chamar para você seguir as nossas redes sociais, no Instagram, Meu Lar é uma Igreja, no Facebook, Meu Lar é uma Igreja, e no YouTube também, Meu Lar é uma Igreja. E ali tem todo o nosso material, todo o conteúdo diário e semanal para o estudo e instrução da sua família. Um grande beijo no teu coração e até o próximo vídeo.